Vamos iniciar a nossa live. Hoje falaremos um pouco, o diálogo será sobre a efetividade da jurisdição, a que nós perquerimos todos, é a efetividade verdadeira, né, da tutela judicial. Pois não, doutor Itargi? Uma boa noite, prazer tê-lo aqui, tudo certo? Então, hoje vamos falar um pouco da tutela jurisdicional e de cunho mais pragmático e efetivo dessa tutela, não é? Que iniciamos. Pois não, boa noite, doutor, prazer tê-lo aqui. A nossa live tá tudo certo, né? Vamos só organizar ao longo dessas semanas para poder fazermos a nossa live aqui, né? Tá certo? Então vamos lá, vamos falar sobre a tutela jurisdicional mais efetiva possível, porque o que se quer hoje, todos nós advogados, não é? Os processualistas, a preocupação maior é em efetivar a tutela de verdade. O início todo, sim, vamos fazer a nossa live, tá certo. O compliance imobiliário será o tema, né, da nossa live aqui. Então, vamos lá. O Código de Processo Civil de 1939, ainda na égide do Código de 1939, Enrico Túlio Lieberman se mudou para São Paulo, para cá, para o Brasil. Aqui, relatos históricos que ele permaneceu durante 6 anos. E ele fomentou já na égide do Código de 73, né, a 39, depois 73, essa efetiva tutela jurisdicional. Nós temos que agradecer muito ao Lieberman sobre o que temos hoje de efetividade na jurisdição. Agora, realmente essa tutela jurisdicional, ela é efetiva? Pois não, aqui, XM Advocacia. Uma boa noite, prazer tê-los aqui. Então, ela é realmente efetiva? Hoje nós temos várias formas, como a chamada justiça multiportas, que é aquela em que todos os estados têm nos tribunais essa justiça multiportas para que o jurisdicionado tenha acesso à justiça. Porque essa jurisdição, ela é facilitada, vamos dizer assim, por esses mecanismos de efetivação da tutela jurisdicional. Então, essa tutela jurisdicional, ela só é efetiva desde que, no mínimo, o jurisdicionado tenha essa tutela, desde que, pelo menos, o status quo retorne ao que era. Não só aquela pacificação social que se dizia ainda no início do ano 2000, precisamente no início dessa década, de que seria a paz social, certo de que o que se busca é a paz social. Mas essa tutela efetiva, ela deve ter uma duração razoável do processo. O processo, ele deve ser razoável e efetivo para que realmente essa tutela seja
efetivada. A tutela jurisdicional, ela é efetiva justamente quando nós temos a efetivação da tutela, desde que aqueles princípios condicionais, como norma jurídica, que está lá na nossa Constituição da República, e precisamente no artigo 5º, direito fundamental. Então antes de tudo, eu tenho o devido processo legal que está lá na Constituição da República, no artigo 5º. E esse princípio da eficiência, que é o artigo 37 na Constituição da República também, e o princípio de que as decisões têm que ser fundamentadas. Não adianta uma jurisdição séria, efetiva, mas que não seja respeitado o princípio da fundamentação das decisões. Pois não, o direito em conquista. Uma boa noite, prazer tê-lo aqui. Então, esses princípios constitucionais, eu sempre repito isso, princípio como norma jurídica. Esses princípios constitucionais, todos devem ser respeitados. Embora aqui o tema da live, a efetivação da tutela jurisdicional, essa efetivação da tutela jurisdicional, essa tutela, essa jurisdição razoável, célere, razoável e efetiva, ela deve respeitar todos os princípios constitucionais. Esses princípios constitucionais são respeitados e, de acordo com o caso concreto, nós temos que fundamentar de acordo lá com o princípio de que todas as decisões são fundamentadas conforme a regra do artigo 93 da Constituição, inciso 9, e precisamente a norma infraconstitucional que está lá na regra do artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. Para quem não pegou o início da live, vou fazer um pequeno retorno para prosseguirmos. Toda essa efetivação da jurisdição, nós temos que agradecer, vamos dizer assim, ao professor Liebman, que viveu aqui. A história diz, permaneceu aqui no Brasil, em São Paulo, né? Eu estou no Rio de Janeiro, em São Paulo, durante 6 anos aproximadamente, em que ele apostou, vamos dizer assim, nessa tutela efetiva. Ele dizia que a jurisdição ela só é efetiva se ela analisar o mérito. Hoje, vocês sabem que o processo civil ele é atrelado ao ordenamento jurídico. Então, nós não podemos falar apenas de processo civil se não falarmos de ordenamento jurídico em princípio constitucional. Os princípios constitucionais, eles estão atrelados. Então, o Liebman já falava lá, desde do Código 39, depois de 73, já falava e preconizava essa jurisdição efetiva, essa efetivação da jurisdição, em que o procedimento, né, o Estado juiz deveria apreciar o mérito, o conteúdo daquela demanda, e não extinguir o processo, sem, é claro, analisar aquela pretensão. Então, nós temos que agradecer primeiramente ao professor Liebman, e depois foram surgindo especialistas, processualistas, que preconiza até hoje o mérito dessa tutela jurisdicional. Então, repito, a tutela deve ser célere e efetiva e adequada, sempre a observar
todos os princípios condicionais, todos eles que lá estão. A tutela razoável. Eu tenho que ter o devido processo legal. Eu aqui falei na live anterior, da semana passada, sobre o cumprimento de sentença. Esse cumprimento de sentença, onde nós vamos efetivar, o Estado juiz vai efetivar a tutela jurisdicional, de qualquer forma, deve ser respeitado os princípios constitucionais, como específico, no caso do devedor, a menor onerosidade, vedada a onerosidade excessiva para satisfazer o crédito exequendo, o direito que esteve lá no título executivo judicial, mas o devedor, ele não pode ser, tem que ser a menor onerosidade efetiva. Pois não, doutora Márcia, nós estamos aqui a iniciar a nossa live, no decorrer, falar sobre a efetivação da jurisdição. Então, repito, não podemos esquecer do professor Liebman, que viveu aqui em torno de 6 anos no Brasil, precisamente em São Paulo. Ele que preconizou, por isso que nós estamos aqui a falar, a dialogar sobre tutela jurisdicional. Hoje falam muito em justiça multiportas, não é isso? Justiça multiportas, a composição, a conciliação, essa autocomposição, a arbitragem, a advocacia extrajudicial, não é isso? Tudo isso para que se efetive realmente a pretensão. Então, o professor Barbosa Moreira, com muita propriedade, ele fala assim, o processo, ele existe para a sociedade e não a sociedade para o processo. Isso o professor Barbosa Moreira falou, né? Escreveu no livro dele, O Juiz e a Cultura. O processo existe para a sociedade e não a sociedade para o processo. Correto? Então, a partir dessa doutrina do Henrico Túlio Liebman, que surgiu lá com o CPC de 73, com base no projeto do professor Buzaide. Então, nunca podemos esquecer do professor Liebman para termos essa possibilidade de abordarmos, de dialogarmos aqui sobre a efetivação da tutela jurisdicional. Então, o jurisdicionado, ele quer, e isso precisamente, ainda início dessa semana, uma cliente me disse o seguinte, olha, o meu processo, ele já tem mais de 10 anos, doutor. Eu não posso ligar para a empresa e pelo menos fazer um acordo para devolver pelo menos o que eu paguei. Eu disse para ela que no momento não, vamos esperar, porque o processo era físico, e agora se transformou em eletrônico, e no caso concreto, o causídico faleceu, então é necessário que a empresa, né, a parte ré, seja intimada para que restabeleça e contrate, não é isso? Um novo causídico para que se defenda, que cuide do desinteresse da parte ré. Como disse, nós temos que sempre observar os princípios constitucionais. Precisamente aqui, no exemplo que eu estou dando, é o princípio do devido processo legal. Não é isso? As partes têm que ter a oportunidade do contraditório e da ampla defesa. Correto? Então eu disse a ela que é necessário aguardar, embora o processo dela já tenha 10 anos. Então, isso é um exemplo
de que ela quer, pelo menos, retornar ao status quo, ou seja, por isso que se fala e se falava muito, né, professor Dinamarco, principalmente, na questão da paz social. Por isso que nós temos a jurisdição para que temos a paz social. Paz social, nesse exemplo, é que, pelo menos, retornar ao status quo, a devolução da quantia que ela desembolsou, essa cliente, para que pelo menos ela, não é nenhuma indenização, é retornar ao status quo, aquela paz social que ela quer. Correto? Então, por isso que o professor Barbosa Moreira disse com muita propriedade que o processo existe para a sociedade e não a sociedade para o processo. Então, por isso que nós temos hoje a justiça multiportas, não é isso? E toda essa advocacia extrajudicial, esse sistema extrajudicial, para que a jurisdição seja provocada, porque todos nós temos o poder e o Estado tem o dever de prestar jurisdição. Daí Liebman falou que o Estado, juiz, só presta a verdadeira jurisdição quando enfrenta o mérito. Entenderam? Então é isso que o Liebman quis dizer. Então, qual é o conteúdo prático aqui? O conteúdo prático é aqui. O acesso à justiça. Temos que facilitar esse acesso à justiça. Então, facilitar como? Se a justiça é necessário para provocar a jurisdição, é necessário, se a pessoa não tiver o direito o benefício da gratuidade de justiça, ela tem que recolher aqueles emolumentos, a taxa judiciária e as custas. E isso já irá dificultar o acesso à justiça, não é isso? Mas nós temos as regras, princípios e regras, e essas regras têm que ser respeitadas. Então, o que facilita? Eu não tenho como recolher essas custas e a taxa judiciária. Eu posso pedir para recolher ao final, até a sentença. Ou então eu posso parcelar em 3 vezes esse recolhimento. Na Justiça Federal, o recolhimento o demandante, ele adianta 1%, não é isso, do valor da causa. Na Justiça Estadual, eu tenho que recolher 2% do valor da causa, adiantar. É claro que, se a parte demandada depois se tornar ré, sucumbir, eu serei ressarcido pelos honorários da sucumbência e as despesas com custas e a taxa judiciária. Mas só que na Justiça Estadual eu tenho que adiantar os 2%. Na Justiça Federal é 1%. Quem sucumbir é que arcará com a sucumbência e pagará os 2% da taxa judiciária. Então, isso já facilita o CPC de 2015, já facilita parcelando ou então pedindo para que o juízo oportunize o pagamento dessas custas e os emolumentos, a taxa judiciária e as custas judiciais ao final, até a sentença. Se o jurisdicionado não não fizer jus ao benefício da gratuidade de justiça. E eu também tenho o juizado especial civil ou o juizado especial federal. Até um determinado valor, eu posso procurar o juizado especial civil e por isso que facilita, entre aspas, o acesso à justiça, mesmo sem advogado. Daí vem dizer se realmente será efetivo ou não. Porque se eu vou para um advogado, eu tenho que ter paridade de armas, entendeu? Então, eu procuro o judiciário com os postulantes, sem advogado, a parte demandada, depois ré, ela terá um advogado. Então,
a parte demandante sem advogado, outra parte com advogado, eu entendo que já não há paridade de armas. Na justiça comum, eu tenho que ter o advogado, não é, com capacidade postulatória. Necessariamente, eu tenho que contratar um causídico ou uma causídica, um advogado ou uma advogada para cuidar dos meus interesses. Então, eu tenho que... Ou então, se eu fizer jus à gratuidade de justiça, ou se eu não puder contratar um advogado, eu terei que procurar a Defensoria Pública dos Estados ou a Defensoria Pública da União, não é isso? Mas, em regra, eu contratarei um advogado, eu terei que ter, porque o defensor público também é um advogado, não é isso? Ou uma advogada. Então, eu tenho que ter advogado ou advogada na justiça comum, não é isso? Então, a efetividade da jurisdição, especificamente, pragmaticamente, eu ter um procedimento e um processo com uma duração razoável. No CPC 2015, o legislador, não é isso? De várias regras, de vários princípios, para que essa justiça seja mais célere e mais efetiva. E um tempo e uma duração razoável. Vou dar exemplo numa execução. Eu tenho lá um cumprimento de sentença. Vocês sabem que o exequente apresenta aquela planilha numa obrigação de pagar e o executado... Pois não, doutor Cirino, uma boa noite. Nós temos o executado, para impugnar o cumprimento de sentença, ele tem que dizer o que é incontroverso. Eu estou cobrando 1.000, eu já dei exemplo na live da semana passada, eu estou cobrando 1.000, mas não é 1.000. O que é incontroverso é 800. Então, eu digo que é isso. Então, o que o CPC 2015 efetivou e, de certa forma, uma duração razoável do processo? É que o exequente pode pedir para levantar aquele valor que é incontroverso, correto? Então, já está tendo a satisfação, né, da sua pretensão. A tutela já está sendo prestada, a tutela jurisdicional, né? Sem falar aqui na tutela de urgência, tutela de emergência, tutela de evidência. Eu estou falando aqui de uma forma geral sobre a jurisdição. Então, essa jurisdição, ela deve ser célere, efetiva e razoável. E os princípios todos têm que ser observados. Agora eu pergunto a vocês, realmente, com todas essas formas hoje que nós temos em 2022 para a satisfação da pretensão e o que o demandante pretende, né, com a causa de pedir, pretende nos pedidos com a tutela jurisdicional, então realmente está sendo efetivo com o processo eletrônico, está sendo efetivo. É claro que nós estamos ainda num período, né, nesse estado de pandemia, em que os serventuários, a justiça, é claro que esteve online, mas os serventuários estão a retornar ao labor, não é isso? Então, é claro que esses 2 anos, alguns teve justiça trabalhista, parou de funcionar, retornou não tem muito tempo. Então, eu digo, normalmente, passando a pandemia,
todos esses remédios, essas formas que eu tenho hoje para satisfazer e a tutela jurisdicional e a duração razoável do processo, eu pergunto a você se realmente ela é efetiva. Se realmente é efetiva. Eu tenho lá um inventário extrajudicial. Será que realmente é mais efetivo do que procurar a tutela jurisdicional? Porque, ainda que tenhamos todas essas formas de procurar a satisfação de uma determinada pretensão, mesmo extrajudicial, eu tenho esse poder de demanda, não é isso? É o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Esse princípio, ele mesmo eu tendo lá o projeto, por exemplo, da desjudicialização da execução, eu ainda tenho o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Esses princípios, eles terão que serem harmonizados no nosso ordenamento jurídico. Por isso é que nós temos o princípio da fundamentação das decisões, que está lá no inciso 9 do artigo 93 e foi incorporado infraconstitucionalmente no CPC 2015, que é lá na regra do artigo 489, que todas as decisões lato sensu devem ser fundamentadas sob pena de nulidade, conforme a regra, repito, do artigo 93, inciso 9 da Constituição da República, que é o princípio da fundamentação das decisões. Então, esses princípios, eles têm que ser todos harmônicos, todos harmônicos. Ninguém inventa uma forma da jurisdição ser célere sem respeitar os princípios constitucionais. Esses princípios têm que ser respeitados. É por isso que as pessoas, às vezes, não entendem como os processos, os procedimentos, têm que ter uma duração razoável. Eu tenho lá, por exemplo, eu tenho a prova, o ônus da prova. É necessário provar, né? O demandante tem que provar tudo que os fatos são articulados na petição inicial. Pois não, doutor Lorena, uma boa noite. Então, eu preciso provar o que eu entendo, o que eu afirmo verdadeiro. Então, tenho lá o ônus da prova. Até essa questão do ônus da prova é sempre num caso concreto, né? Essa questão aí dos planos de saúde, tanto coletivo quanto individual, o STJ entendeu que o ônus da prova, a inversão ou não, é de acordo, recentemente entendeu, que o ônus da prova, é claro que vocês sabem que esse ônus, a prova é sempre dinâmica, né? Então o ônus da prova é de acordo com cada caso concreto. Cada caso concreto, é claro que eu tenho o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, relação de consumo, que presume-se, é presumido, não é isso? Mas no caso concreto, o juízo verificará e ele inverterá a regra, que a regra do Código de Processo Civil é que o demandante tem que cabe provar os fatos articulados na inicial, não é? Agora, essa inversão, ela é dinâmica. Naquele caso concreto, na minha fundamentação, eu vou dizer, olha, é necessário que inverta o ônus, porque essa prova diabólica, eu não posso, realmente eu não vou poder provar. Se não inverter, eu não vou poder provar e vai dificultar o acesso à justiça. Dificultando o acesso à justiça, eu não vou ter essa tutela efetiva, a efetivação da tutela jurisdicional, que é
um dever do Estado de prestar jurisdição. Então, quando eu falo em direito de ação, o mais correto não é direito de ação, porque as pessoas estão discutindo se nós temos a teoria geral do processo civil ou não, ou se nós temos a teoria do processo civil. Eu prefiro ainda a teoria geral do processo civil. Alguns autores entendem que é teoria do processo civil. Seja uma ou seja outra, nós temos que observar essa teoria geral do processo civil ou teoria geral do processo. Então, na teoria geral do processo civil, é necessário eu utilizar os institutos do processo civil de forma correta. Então, eu tenho lá o direito de demanda, eu tenho demanda e pretensão, não é direito de ação, é direito de demanda. Essa doutrina, esse estudo do processo civil sempre foi minoritário, mas é, na minha opinião, o mais correto. Eu tenho lá no artigo 37 da Constituição da República, eu tenho o direito ou poder de demanda, de demandar, e não de ação, de demanda, porque demanda quer dizer pretensão. Pretensão é demanda. A pretensão, ela está incorporada na causa de pedir. Então, enquanto nós não entendermos definitivamente a correta aplicação da causa de pedir, ficará difícil de entender os outros institutos do processo civil. Então nós temos que entender a causa de pedir. Uma hora todos nós vamos entender, porque é difícil entender e é difícil também adequar naquele caso concreto. Aquilo é que eu tenho que informar. Por isso que eu sugiro que na redação da petição inicial nós escrever dessa forma, da causa de pedir, explica, porque facilita ao juízo a identificação do que é que está sendo interpretado, a causa de pedir, do que é a fundamentação, do que é. Isso ajuda também em qualquer prova do exame de ordem na hora de fazer a peça. Ajuda, se souber o que é causa de pedir. Porque não é necessário eu colocar o fundamento jurídico. Isso quem disse foi o professor Barbosa Moreira, professor Humberto Teodoro Júnior. Eu não preciso, ainda que eu coloque errado o artigo, porque isso não é a fundamentação legal. Eu já passei para vocês aqui uma live em que, num julgado do STJ, em que a ministra diz a questão da causa de pedir. Então, não é indispensável colocarmos o dispositivo legal, e sim para o juízo. Qual é, na hora de fundamentar, obrigatoriamente ele tem que colocar o dispositivo. Agora, o advogado não é necessário, né, no caso do demandante, né, o demandado, no caso do demandante na causa de pedir, fundamentar, porque o CPC não fala especificamente o que é causa de pedir. Isso é com a doutrina e os livros, é o processo civil. Então, a demanda é assim. Eu digo a vocês porque eu estudo teoria geral do processo desde lá da década de 90. Mas eu confesso a vocês que eu demorei em entender o que é causa de pedir. E a partir do momento que eu entendi o que é causa de pedir, ficou, eu não digo mais fácil, ficou menos difícil de identificar no caso concreto qual é a causa de pedir. Entender o que é causa de pedir, vocês vão entender tudo, ou quase tudo, do processo civil, inclusive a efetivação da tutela jurisdicional, porque eu vou indicar ao Estado juiz qual é a causa de pedir adequada e realmente eu vou verificar o interesse
não é? O advogado advoga o interesse do cliente. Então, eu vou inserir na minha petição inicial a causa de pedido adequada. Aí eu vou ter, realmente, vai estar propenso a termos uma tutela jurisdicional, não é? A tutela mais efetiva possível, né? Então, nessa live aqui, o meu objetivo é esse, é de cunho pragmático. Como advogado, que eu atuo, está quase chegando, em agosto eu completo 25 anos, é isso? E mais 5 anos de estagiário, né? 30 entre estagiário e advogado, né? Atuando no direito civil, no processo civil, direito imobiliário, direito do consumidor, né? Então, é responsabilidade civil, mas assim, e nesse conteúdo mais pragmático do advogado, porque o advogado não é juiz, repito, ele não é juiz. As pessoas falam que é o primeiro juiz justamente com a causa de pedido, porque quando recebe o conteúdo, o cliente relata aqueles fatos, né? E aquele conjunto de fatos, não é isso? Ele relata e você, advogada, vai dizer, né, naquele caso concreto, aonde é a causa de pedir, porque o cliente leigo, ele não sabe o que ele quer. Ele quer exigir, né? Ele tem o direito de exigir do Estado a jurisdição e que ela seja efetiva. Agora, o advogado com a capacidade postulatória é que vai dizer, olha, então, olha só, eu tenho aqui um contrato de mútuo, um mútuo bancário. Então, lá, eu contratei, eu pedi um dinheiro emprestado, eu, consumidor, né? Direito do consumidor. Então, eu pedi um dinheiro emprestado, né? Eu pedi lá 5 mil reais emprestado. Só que, quando eu fui contratar, eu assinei o contrato, eu aderi o contrato, né? Contrato de adesão, e, juntamente, eu aderi outro contrato, que é o seguro, que é o chamado seguro prestamista, que é aquele seguro onde as instituições financeiras, naquele grupo econômico, tem lá uma seguradora. Então, é a chamada venda casada, que é proibido pelo Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Então, eu aderi, não foi dada a oportunidade ao consumidor que aderiu àquele contrato de mútuo, escolher a seguradora, e sim daquele grupo econômico. Então, o Supremo Tribunal Federal já entendeu, agora 2019, mais ou menos, final de 2019, de que aquilo é venda casada, entendeu? Então, você, como advogado, recebe e o cliente quer que faça a revisão do contrato. Então, naquela revisão do contrato, o que a jurisprudência entende? Isso é que o advogado vai fazer. O advogado vai defender o interesse do cliente. Então, ele vai verificar e constatar que ali a taxa média do Banco Central está correta, não é? Então, o que eu vou pedir em juízo? Eu tentei fazer uma composição amigável, extrajudicial, procurei instituição financeira, só que eu não consegui. Então, eu tenho o poder, não é? O princípio da inafastabilidade da jurisdição, eu procuro o Estado juiz, não é? Com a petição inicial, vou redigir a causa de pedir, mas na causa de pedir, o que eu vou fazer? Se eu não posso, pela teoria da substanciação, eu não posso pedir, né, para que o Estado juiz reveja todo o contrato. Eu tenho que dizer aonde está a lesão. Olha só, aqui eu tenho a venda casada, então eu quero, né, eu pretendo a tutela jurisdicional, né, pretensão, a demanda na causa de pedir e os pedidos, todos conexos, contextualizados, e eu quero a satisfação
dessa pretensão. Eu quero que volte pelo menos ao status quo, que devolva aquele valor que eu paguei, que eu adimpli a título de seguro prestamista, porque é uma venda casada. Então, eu vou lá, Estado de Juiz, olha, eu apresento a planilha, né? Elaboro e anexo com a petição inicial. Então, eu quero X de volta, porque eu paguei, né? E eu quero a restituição em dobro, é difícil, mas eu peço a restituição simples, né, daquele valor. Então, eu tenho a possibilidade menor de sucumbir e dar aquela satisfação daquela pretensão. Vocês sabem que o advogado não tem obrigação de meio, é obrigação de resultado. Só que eu tenho que prestar aquele serviço advocatício de uma forma adequada, para que o cliente não tenha o ônus da sucumbência. Então, eu vou lá e eu também vou ter uma tutela jurisdicional razoável, porque se eu pedir, se na causa de pedir, né, eu inserir pretensões, né, afirmar verdadeiros fatos ou conjunto de fatos que são temerosos, né, o meu cliente pode sucumbir. Então, daí eu peço então a devolução desse valor que eu adimpli a título de seguro prestamista. Entendeu? Então, tá aí. Mas é por isso que alguns entendem que o advogado é o primeiro juiz, né? Ou a primeira juíza. É porque recebe aquele conteúdo, né? aquele caso concreto, e elabora a petição inicial a causa de pedir. Por isso que eu peço a vocês que não se preocupem na fundamentação do dispositivo legal, que isso não é causa de pedir. Não é isso que é o requisito obrigatório da petição inicial, e sim a causa de pedir. Por isso que a sugestão é colocarmos lá, da causa de pedir e redigir dessa forma, escrevendo lá. Fundamento jurídico, da causa de pedir, aí coloca lá. Se quiser colocar o dispositivo legal, tudo bem, pode colocar. Agora, também, se não colocar, e se colocar errado também, não há problema. O que importa é a causa de pedir correta. Então, essa efetivação da jurisdição é justamente isso. É uma tutela jurisdicional adequada e efetiva, mas que observe os princípios constitucionais, contraditório, ampla defesa, né? Mesmo sendo essa tutela com uma duração razoável. Agora, eu tenho todas essas formas de justiça multiportas, né? Conciliação, transação, mediação, né? A justiça multiportas para que o judicionado procure os tribunais regionais, os tribunais dos estados, para que faça uma mediação, ou antes mesmo que provoca a jurisdição, não é isso? Mas a crítica aqui é que isso deva ser cada vez mais uma publicidade. É preciso que as pessoas saibam que isso existe, né? As pessoas têm que saber que existe uma justiça multiportas, que eu posso procurar dessa forma entre aspas, paz social, satisfazer a minha pretensão dessa forma, ou extrajudicialmente, não é isso? Eu tenho divórcio extrajudicial, eu tenho inventário extrajudicial, não é isso? Eu tenho, desde que tenha aqueles requisitos da norma, correto? Então, alguém que ainda está aqui, que passou, quer fazer alguma pergunta ou alguma colocação? Doutora Lorena, muito obrigado. E todos que estiveram aqui, doutor Itagi, doutora Márcia, Pensão do Direito,
Então é isso. Direito em Conquista, né? G. Cirino, tá? Então todos que passaram por aqui, todos que ainda estão aí, olha, eu muito obrigado. Eu vou então meus agradecimentos a todos. Tá. Muito obrigado a todos. E eu vou deixar aqui a live gravada para quem quiser assistir, tá? Novamente, tá? Então, mas de qualquer forma, quem esteve aqui e quem vai assistir, quem assistiu até aqui gravado, muito obrigado, tá? Até a próxima semana, com outro conteúdo, uma outra live. Nós teremos live aqui toda semana, toda quarta-feira, às 18h30, tá bom? Muito obrigado e é um prazer. Um pouco usada a mediação, realmente, doutora. É pouco usada que as pessoas não sabem, muitas não sabem, não conhecem. Eu tenho um projeto para que seja efetivado o direito na escola, no sentido de que tenha conteúdos nas escolas, não é? Nas escolas, uma educação estrito sensu, para que seja fomentado nas escolas, né? Eu acho que é uma coisa também interessante. Palestras nas escolas, a divulgação mais de várias formas, né? Para que realmente as pessoas saibam esses instrumentos que nós temos, nós todos jurisdicionados, para que possamos procurar a tão sonhada paz social. Um grande abraço e eu vou deixar a live gravada e de coração, muito obrigado para vocês todos que estiveram aqui, tá? E toda semana aqui, doutora Márcia, toda semana aqui. Um grande abraço e até a próxima semana com outro conteúdo, tá? E se vocês quiserem, pode indicar algum conteúdo para falarmos aqui, tá? Então até a próxima semana, nesse mesmo horário, 18h30, quarta-feira. Um grande abraço. Tchau, vou deixar a live gravada.